Fala, turma aí do quinto ano, tudo bem com vocês, gente? Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre os filósofos pré-socráticos, que já são os filósofos aí que descobriram os 4 elementos da natureza, né? Na nossa última aula aí com a matéria do livro a gente viu sobre isso, e a gente vai procurar conhecer algumas palavrinhas que são muito importantes para o estudo da filosofia, tá? Que os pré-socráticos começaram a estudar o mundo e também o nosso universo de uma maneira totalmente diferente, tá? Olha só que interessante. Vamos então aí na página 5. Nós vamos pegar esse parágrafo aqui, tá? O foco da análise dos pré-socráticos não era o mesmo que o dos filósofos clássicos, modernos e contemporâneos, por exemplo. Na atualidade, a filosofia se ocupa de áreas como, por exemplo, a epistemologia, a ética, a política, a estética e a lógica. Os pré-socráticos, por sua vez, adotaram a natureza como tema do seu estudo. Por isso são conhecidos também como filósofos da natureza. Então aí está comentando que a filosofia hoje, ela está dentro de vários estudos da ética, que é a forma de como o ser humano tem que agir de maneira correta. Dentro da política, gente, a filosofia faz parte da política, tá? Porque os gregos, quando eles tinham que resolver os problemas da cidade, todo mundo se juntava para resolver o problema da cidade. Olha só que a participação do povo na política na época aí dos gregos antes da antiguidade, né? Antes do nascimento de Cristo. Então é muito interessante, tá? Até no estudo da lógica. A lógica é o uso do raciocínio. A filosofia faz com que a gente possa usar a razão, que é o pensamento também, tá? Epistemologia é o estudo de como as coisas têm origem, tá? Então é muito interessante que a epistemologia vai mostrar principalmente o estudo de como que tudo nasce no mundo, como que tudo se origina no mundo, tá? De uma maneira bem simples, a explicação para vocês. E os filósofos pré-socráticos é conhecido também como filósofos da natureza, porque a gente sabe que eles estudaram a natureza e descobriram os 4 elementos da natureza aí até então. A filosofia também criou condições para que a ciência, tal qual como conhecemos hoje, se desenvolvesse. Então, tá vendo? A filosofia deu espaço até para a ciência hoje em dia. A filosofia é considerada como a mãe de todas as matérias que existem, que a gente estuda na escola. Por quê? Porque quando a filosofia surgiu, a gente teve filósofo que estudou matemática, que estudou ciências, que estudou um pouquinho de linguagem, né? Um pouquinho sobre as línguas que existem no mundo. Os 4 elementos da natureza surgiram até no período aí antes do nascimento de Cristo. Então eles começaram a usar o pensamento e acharem as respostas diante de tudo que existia ao nosso redor, tá? E aí tem algumas palavras importantes aí, ó. A natureza foi o primeiro objeto de análise dos pensadores. A partir dela, os primeiros filósofos tentaram encontrar. Então, os primeiros filósofos, né, os filósofos pré-socráticos, eles observaram a natureza. Então aí, o que eles tentaram encontrar? Primeira palavrinha importante é arqué. O que significa essa palavrinha arqué, tio Jairo? Significa o seguinte, significa a causa primeira que desencadeou todas as outras coisas do mundo. Então olha só que interessante. Aqui está querendo mostrar o seguinte, que a arqué, os filósofos pré-socráticos, eles querem descobrir como que tudo se originou no mundo, tá? Então é muito interessante que os 4 elementos da natureza vai tentar explicar isso. Um filósofo vai falar que tudo que existe no mundo e que dá vida é a água, outro vai falar que é o ar, outro vai falar que é a terra, um vai falar que é o fogo. Então é isso que é interessante. Então arqué, eles querem saber como tudo se originou no mundo, tá? Então arqué significa isso. O cosmo é uma ordem natural e racional que possuísse leis e hierarquias a serem seguidas e que por meio delas a realidade conseguiria se organizar. O cosmo aí, gente, é toda essa força da natureza que existe e que toma conta do mundo, tá? Então, se a gente observar bem, o que seria um exemplo do cosmo? Eu vou citar um exemplo para vocês, o astronauta, quando ele está no universo, ele vê o planeta Terra.
Então, o Cosmo ele está querendo mostrar que tudo que existe na natureza vem de uma força ainda maior que vem lá das estrelas e toma conta do nosso planeta, tá, gente? Então a natureza, segundo aí os pré-socráticos, a natureza recebe uma força especial, uma força enorme que vem do universo, tá? Lá do espaço sideral e que toma conta do nosso planeta. 3. Logos. Essa palavrinha logos, gente, significa o seguinte: a necessidade de criação de um discurso racional que conseguisse justificar as explicações que os próprios filósofos davam. Logos aí, ó, significa o pensamento, o uso do raciocínio, tá? De uma maneira mais simples para vocês entenderem. Então, logos significa o uso do pensamento. Caráter crítico, aí é muito simples, gente. Eu vou explicar para vocês para a gente ganhar um tempinho aqui, tá? Caráter crítico significa o seguinte, que o filósofo ele tinha que pesquisar, que observar, que levantar hipóteses, que ele precisava, além de observar a natureza, pensar um pouquinho para perceber como tudo na natureza acontece, tá? Então, na medida que o filósofo ele vai observando as coisas, o filósofo ia vendo como é que a natureza vai se modificando, como que os animais vivem, como que o ser humano vive, como que as plantinhas vivem, e assim eles vão fazendo o caráter crítico, que é observar e de estudarem mais um pouquinho para entender como é que o mundo funciona. Tá bom, gente? E aqui embaixo, aqui, ó, a gente tem um saiba mais bem interessante, ó. A gente tem aqui o nome dos filósofos pré-socráticos: Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaximenes de Mileto, Heráclito de Éfeso, Pitágoras e Parmênides. Esses são os nomes aí dos filósofos pré-socráticos, tá? Olha só que interessante. Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto e Anaximenes de Mileto. Todos esses três nasceram na cidade de Mileto, tá? Numa cidade grega aí que existia aí antes do nascimento de Cristo, tá? Os pré-socráticos do século 7 e 6 a.C. carregam esse nome, pois antecederam Sócrates. Então, eles vieram antes de Sócrates, que é considerado o pai da filosofia, tá? Mas por que são conhecidos como filósofos da natureza? Pois eles se ocuparam com as questões cosmológicas, romperam com a tradição mitológica e deram início à tradição filosófica. Tales de Mileto é considerado o primeiro filósofo da história. Então, aqui a gente está querendo perceber que por que eles são considerados filósofos da natureza? Porque eles vão começar a estudar a natureza para procurar as respostas daquelas perguntas que eles faziam, principalmente quando eles observaram o mundo. Tudo que existia no mundo, eles queriam saber como é que funcionasse. E aí, os pré-socráticos começaram a estudar a natureza para fazer as descobertas que são importantíssimas até hoje, tá? Exercício de fixação. Os pré-socráticos procuravam a arqué, que é o elemento primordial, que é o ponto de partida para todas as coisas. A gente falou que a arqué, os pré-socráticos queriam descobrir como é que tudo se originava no mundo, né? Como é que tudo começou a dar vida no mundo. Então, arqué é isso. Tales de Mileto é o primeiro a elaborar uma teoria baseada na ideia desse conceito. Para ele, a água é o elemento inicial e primordial para a existência de todas as coisas, pois está presente em toda a natureza, sendo possível construir ao menos uma unidade em comum com todas as coisas existentes. A partir dessa informação, reflita sobre as coisas ao seu redor considerando os 4 elementos do método pré-socrático. E escreva, sob seu ponto de vista, qual é a definição da arqué. Então aí, como nós já sabemos que os pré-socráticos descobriram os 4 elementos da natureza, eu quero que vocês escrevam aí o que vocês entenderam que significa arqué, tá? O que é a arqué aí dos pré-socráticos, dos filósofos pré-socráticos? É quando eles vão estudar o quê? Como é que tudo se originou no planeta, né? Qual é o elemento mais importante que vai dar origem a tudo que existe ao nosso redor? Tá? A gente já comentou o que seria arqué, tá? Então vocês vão colocar aí o que significa arqué para vocês.
Olha só que interessante isso aqui, gente. Dialogando. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Você sabia que essa pergunta também pode ser um problema filosófico? Para solucioná-la, podemos inicialmente levantar uma hipótese e depois utilizarmos procedimentos da lógica para checar se as premissas de nossa hipótese são verdadeiras ou não. Vamos observar essa imagem ao lado. Então aqui nós temos aqui, olha só que interessante, nós temos o ovo, temos o embrião, o filhotinho, o pintinho e o pintinho já adulto. Tá? Então olha só. Aqui, ó, vocês vão observar esse círculo aqui, ó, tá? Para vocês responderem essas perguntinhas aqui no caderno, ó. Hoje já sabemos que o ovo veio antes da galinha. O seu trabalho agora será o de pensar no método filosófico apresentado anteriormente e recriar hipóteses de como seria o raciocínio dos filósofos pré-socráticos quando concluíam algo. Então aqui no 8, aqui é o seguinte: vocês acham que realmente o ovo veio antes da galinha? Se vocês acham que sim, expliquem o porquê na 8, tá? É isso que eu quero que vocês escrevam. Vocês acham que realmente o ovo veio antes da galinha? Ou a galinha veio antes do ovo? Escrevam a resposta e expliquem o porquê, tá? 9. Algumas teorias sobre o ovo e a galinha questionavam se o que fazia uma galinha ser galinha era o fato dela ter nascido de um ovo ou de a ave botar um ovo que continha outra galinha dentro. Crie hipóteses para defender cada uma dessas premissas. Então, na 9 é o seguinte: existe uma teoria que fala que uma teoria sobre o ovo e a galinha que vai falar o seguinte, que uma galinha para ser galinha, ela precisaria ter nascido de um ovo, de um outro ovo, ou então de uma ave botar um ovo que tivesse uma galinha dentro dela. Vocês concordam com essa ideia? O que vocês acham? Será que realmente para nascer a galinha, dentro do ovo, tem que nascer realmente uma galinha lá dentro? O que vocês acham? 10. Utilizando os conhecimentos que você possui sobre a ciência, o método adotado por ela, e sobre a filosofia e o método que ela usa, analise e comente se um filósofo e um cientista trariam a mesma resposta para a pergunta: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Então aí eu quero que vocês respondam com sinceridade. Será que um filósofo e um cientista, eles iriam dar a mesma resposta para essa perguntinha aí? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Será que as respostas do filósofo e do cientista seriam iguais? Vocês colocam sim ou não e expliquem aí, tá bom? Ó, não esqueçam, depois de fazer as atividades aí do livro, tira a foto bonitinho, a foto tem que ser perfeitinho para que vocês possam enviar todas as respostas aí, tá, da atividade de hoje, lá no Senec Digital para mim, tá bom, gente? Tirem as fotos, enviem tudo pelo Senec Digital, tá bom? Muito obrigado, viu? Qualquer dúvida, entre em contato com o tio Jairo.